Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. E hoje vamos falar aqui brevemente sobre propagação de leveduras, né? Umas dicasinhas rápidas aqui para se fazer propagação de levedura, né? Então, primeiro, aonde que a gente vai encontrar leveduras que podem ser propagáveis, né? Então, de uma maneira aí mais raiz, mais antiga, seriam de cervejas não pasteurizadas, né? Ou seja, lá daquele dragzinho que fica no fundo da garrafa, né? Aquela massa de levedura ali, principalmente em cervejas belgas, se fazia isso muito, né? Aí nos anos 80 e por aí, anos 90. Também é possível encontrar leveduras provenientes de uma fermentação anterior, né? A lama ali da fermentação anterior. Também é possível você preparar a sua cultura, né? Fazer um plaqueamento, Eppendorf, por aí vai. A gente vai ver uns exemplos aqui mais na frente. Também a partir de vial, né, aqueles tubos Falco, saquinho de levedura, já é uma quantidade um pouco maior, ou a partir de cropping, né, que é aquela coleta do fermento ali quando ele está em alta atividade durante a fermentação. Quando é que a gente vai fazer esse tipo de propagação? Né? Principalmente para aquelas leveduras que são mais difíceis de serem encontradas, né? São mais caras, não estão disponíveis aí facilmente no mercado, né? Não são leveduras mais incomuns. A gente vai utilizar essa técnica. Não é recomendado, por exemplo, para você estar propagando aí fermento seco, a não ser que você faça um lote muito grande e você precisa fazer realmente um mini batch aí para o seu lote, né? Por exemplo, eu faço ali 200 litros e eu não quero colocar 10 saquinhos de levedura, então você pode fazer um mini batch ali de 20 litros para propagar a levedura e aí chegar ali no pitch rate adequado ali para o seu lote de 200 litros. Isso aí seria uma outra alternativa. Mas essa propagação que a gente está falando aqui é uma propagação em uma quantidade pequena. Então, quanto à quantidade de levedura, né? Na verdade, a gente só precisa de uma única célula de levedura para a gente fazer a propagação. Então, quando a gente faz o plaqueamento, que é pegar aquelas plaquinhas e fazer o esfregaço ali, né? Ali basta ali tirar uma célula ali, é possível, ela vai crescer ali dentro e vai se multiplicar. Mas nessa etapa que a gente está falando agora, que é o uso aqui de Erlenmeyer e agitador térmico, como vocês podem ver nessas imagens aqui do lado direito, né? A gente está falando ali de uma quantidade já visível, né? Uma quantidade pequena, né? Então, a partir de 1 ml, né? Que seria ali algo como umas 4 ou 5 gotinhas, já é possível fazer para uma solução de 50 ml. Então, se você tem, por exemplo, plaquetas, né, placas onde você faz ali um raspado, né, um esfregaço, o teu primeiro estágio tem que ser de 50 ml. Já se você tem uma quantidade um pouquinho maior, como por exemplo um Eppendorf, que tem ali 5 ml, você já vai partir para uma propagação para 250 ml, né, um Erlenmeyer um pouquinho maior. Se você tem ali aproximadamente 25 ml, seria um tubo Falcon, meio tubo Falcon, já dá para fazer uma propagação para uns 2 litros, né? Que seria mais ou menos ali um lote de 20 litros de cerveja. E se você tem um tubo Falcon cheio, né, por exemplo, 50 ml, já dá para fazer uma propagação para 5 litros, algo ali que vai te render depois uma fermentação de uns 50 litros de cerveja. Então, o que isso aqui quer dizer? Significa que dependendo da quantidade de levedura que tiver disponível, você vai precisar fazer apenas um único estágio, né? Eu tenho bastante levedura, já vou para esse último estágio. Mas se você tiver um banco grande ali, né, muitas cepas, mas numa quantidade muito pequena, o mais comum é que você tem que fazer, às vezes, um ou dois estágios de propagação. Começar nesse, fazer 50 ml, passar para 250 e depois passar para 2, ou né, começa aqui já em 250, faz para 2 e aí vai para a fermentação. Então pode ser que você precise fazer mais de um estágio aí na sua propagação. Em relação à saúde da levedura, né, como seria ali o primeiro starter? Quando a levedura ela não está muito forte, é preciso que você faça ali mais de uma propagação para ressuscitar aquela levedura. Né? Então suponha, por exemplo, que você tem uma levedura que está ali 3 meses na tua geladeira. Ela já está muito enfraquecida, né? Ou ela terminou ali uma fermentação e ela já está ali quase um mês depois da fermentação. Ela já sai da fermentação fraca e aí você precisa dar uma ressuscitada nela. Nesses casos, para evitar ali uma multiplicação que pode gerar subprodutos ruins, pode gerar alguns problemas na própria levedura, é indicado que você faça o primeiro starter numa condição de SG mais baixa, numa densidade mais baixa, né? Mais ou menos ali 1020.
então vai ser um pequeno start assim, para fortalecer, com o objetivo mais de trazer saúde para a levedura do que estar multiplicando em grande quantidade, né? Então, se você tem uma condição intermediária, você já pode começar com 130, e se a levedura está forte, você já começa em 140. Mas se ela estiver fraca, eu te recomendo que você passe o primeiro estágio em 1020, depois vá para 1040, ou né, se você está fazendo múltiplos estágios, faz o primeiro a 1020, o segundo a 1030 e o terceiro a 1040, de forma que você vai ter um crescimento maior mesmo, uma taxa de propagação maior aqui nesse último estágio da sua propagação. Em relação ao método, né? Como é que é o método para fazer propagação? Bom, você vai precisar aqui de alguns equipamentos. A gente vê aqui nessa foto um agitador térmico, né? Que é um motorzinho que fica girando ali dentro e ele tem um ímã. Aqui de vidro a gente está vendo um Erlenmeyer e dentro aqui a gente vê o tal do peixinho, que é um ímãzinho também. Esse ímã que está aqui dentro, ele se acopla com o ímã dentro do agitador térmico e na medida que você gira esse controle que a gente vê aqui, né, a velocidade, ele começa a girar. E o que a gente precisa não é uma velocidade muito alta, é simplesmente uma velocidade mínima que mantenha o líquido em suspensão, como a gente está vendo aqui nessa foto de cima, né? Aqui a gente vê o mosto em suspensão e olha aqui no fundo aqui a levedura parada. Então a gente precisa manter tudo em suspensão, tudo girando, para que a gente tenha uma melhor taxa aí de propagação. Então, para uma propagação padrão, uma propagação ali para um lote de 20 litros, né, a gente vai começar a fazer esse mosto aqui, né, 2 litros de mosto numa densidade de 1040. Então, você vai pegar aqui o seu Erlenmeyer, colocar ali, por exemplo, DME, né, que é extrato de mato seco, coloca ali a água. Se a sua água tem cloro, é bom você inativar, né, com vitamina C, por exemplo, dá aquela fervidinha, adiciona os nutrientes e aí você resfria, né, todo esse mosto aqui para a temperatura ambiente. A partir daqui tem 3 opções que você pode fazer, são questões opcionais, eu vou falar aqui a respeito de cada uma delas. Primeiro deles é o seguinte: se você vai fazer vários estágios, então você pode separar uma pequena quantidade, por exemplo, 50 ml, 100 ml, 200 ml para fazer o primeiro estágio e guarda esse volume restante aqui para os estágios que vão vir na frente, né? Então coloca ali um papel alumínio, deixa na geladeira que fica ali numa boa 4, 5, 6 dias sem estragar. Se a tua levedura estiver fraca, enfraquecida, você pode fazer também aquela diluição, que é para baixar a SG, né? Tá aqui a 1040, coloca um pouco mais de água, dobra a quantidade de água, que vai cair para, por exemplo, 1020. Você vai conseguir fazer aquele estágio inicial aí para a condição da levedura mais enfraquecida, né? Também opcional, de acordo com a tua situação. Por último, se teu objetivo final for fazer coleta e guarda de levedura, o ideal é que você filtre o trube, né? Filtre todo o trube desse mosto aqui. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um filtro de café, colocar ali aquele papelzinho do filtro de café, terminou de fazer essa parte aqui inicial da fervura aqui do DME, você vai passar todo esse mosto por um filtro de café para que toda a parte proteica fique retida lá no filtro de café e você vai ter um líquido 100% puro, sem trube nenhum. Então, qual é a vantagem de você fazer isso? Que depois que você fizer a propagação de levedura, você vai ver que 100% da biomassa que tiver lá no fundo vai ser levedura, não vai ter nada de trube ali misturado. Então você consegue ter ali uma avaliação melhor da densidade, da quantidade de leveduras que você tem para você poder usar aí na tua receita, né? Então esse estágio aqui eu só recomendo mesmo se você for fazer guarda em banco de levedura, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Enfim, separou, colocar ali no teu Erlenmeyer, né, de 50, 250, ou sei lá, até 2 litros, se for um estágio só, e fazer uma propagação aí por pelo menos 24 horas da levedura, né? O ideal é que você verifique ali, que tenta medir a densidade, ou verifique se houve ali o consumo, né, redução da densidade, o consumo do açúcar, porque também é muito comum, às vezes, principalmente no primeiro estágio, quando a levedura está muito fraca, de ela levar mais de 2 dias para se propagar, né? Às vezes leva até 5 dias para conseguir se propagar de tão fraquinha que estava a levedura. Então, é acompanhar. Então, propagar por 24 horas, média densidade, confirma ali que houve multiplicação celular.
E aí você pode repetir, né, esse processo de multiplicação para os outros estágios até você atingir o teu pitching rate desejado, como a gente falou anteriormente, né? Começa lá em 50, vai para 250, depois passa para 2 litros, até chegar aí no pitching rate do tamanho da sua batelada. Fala um pouquinho de banco de leveduras, né? O banco de leveduras é uma forma de você manter aí em casa essas cepas mais difíceis de encontrar, né? Muitas vezes a gente tem acessos aqui no Brasil que acontece uma vez na vida ou na morte, né? De uma cepa que veio lá da Europa, ou veio dos Estados Unidos, e são cepas bem difíceis de encontrar. E aí você tem a oportunidade de estar guardando essas cepas aí por longos anos no teu freezer, de forma a poder estar utilizando eles para fazer cerveja no futuro. Então, economicamente, esse processo não é muito adequado para cepas secas, tá? Para essas leveduras a gente compra aí de R$ 30 ou envelopinho, que acaba que a gente gasta mais do que isso para fazer a propagação. Então, e temos também o risco de contaminação, né, nesse processo. Então, é mais adequado para essas cepas mais raras. E o que a gente vai precisar de equipamentos para a gente manter, né? A gente vai ter que ter uma caixinha apropriada para a cultura, né? A gente pode ser uma caixa para Eppendorf, que são Eppendorf são bem pequenininhos, né, de 2 a 5 ml. As caixinhas vão ali de 80 até 100 espaços, né? Tem umas até maiores. Pode ser Eppendorfs maiorzinhos de 5 ml, como esse que você vê aqui na foto. Pode ser também tubos Falco, né? Tubos maiores ali de 25 ou de 50 ml para você guardar. Além disso, vai precisar de uma pipeta ou uma seringa para você estar puxando essa biomassa ali do teu Erlenmeyer, né? Para medir e guardar a quantidade correta. Um sanitizante ou um autoclave ou uma panela de pressão. Isso aqui é uma recomendação também para você fazer esterilização dos seus tubos, né? Antes da guarda. E também o apoio do fogo, né? O fogo ali para ser um método que vai fazer uma corrente ascendente de ar quente para nada cair dentro do tubo enquanto você estiver colocando a levedura lá dentro, né? Então isso aqui ajuda a fazer esse processo. Então como é que é o processo da guarda da levedura, né? Para a gente montar um banquinho como esse que a gente está vendo. A gente vai precisar guardar essas leveduras numa condição ultra fria, né? Ali do congelador, que vai ali de -10 a -20 graus centígrados, mas numa condição líquida, né? Ele não pode se solidificar, porque a água, quando ela congela, quando ela se solidifica, ela forma cristais, e esses cristais acabam que matam a levedura, né? Elas rompem a parede celular e acaba que você perde a levedura. Então a gente precisa de montar uma solução que fique ali naquela temperatura de -20 graus e não se solidifique. E para isso há várias técnicas, tem a técnica do óleo, tem a técnica do álcool, e eu vou ensinar aqui a mais utilizada, que é a técnica do glicerol ou glicerina. Então a gente compra o glicerol ou glicerina na qualidade pelo menos UP, ou alimentícia, né, que é aquela mais pura que tem, e a gente vai precisar também de vitamina C em comprimido, né, de 1 grama. Essa vitamina C ela vai funcionar aqui como um agente antioxidante para que a levedura não morra, né, para proteger a parede celular da levedura. Então, para a gente preparar essa solução, a gente vai moer esse comprimidinho de vitamina C. Vamos colocar a glicerina, né? Vamos colocar ali 1 comprimido para cada 1 litro de glicerina. Vamos misturar bem, né? Dar uma chacoalhada por 5 minutos. E aqui a vitamina ela não vai se dissolver na glicerina, ela vai simplesmente se espalhar, né? As partículas ali ficam espalhadas quando a gente observa, não ficam dissolvidas. Ela vai dissolver depois, quando ele entrar em contato com o mosto do teu banquinho, mas não se preocupe que nessa hora aqui ela só está espalhada, não está dissolvida. E aí a gente vai esterilizar, sanitizar Eppendorf, pipeta, seringa, né? Tudo aquilo que a gente for usar, de preferência, como eu falei, no autoclave ou na panela de pressão. E depois, para a gente fazer, colocar, né, a levedura que a gente propagou lá no nosso starter para dentro desses tubinhos, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai colocar, no caso do Eppendorf de 1 ml, né, metade do frasco a gente vai colocar de glicerol e a outra metade a gente vai colocar de levedura. Então, se você estiver trabalhando com Eppendorfs de 2 ml, você vai colocar 1 ml de cada um. Se você estiver trabalhando com o tubo Falcon, você vai colocar 25 ml de glicerol, 25 ml de levedura, né? Então, metade e metade. Aí você fecha esse tubinho, né, bem, dá uma balançada para misturar isso tudo bem, muito bem, né? E aí sim a vitamina C começa a se solubilizar, ela começa a ficar
de ser aqueles pontinhos visíveis, e ela vai ficar invisível ali naquela levedura. E aí, a partir disso aqui, a gente pode guardar no freezer por um prazo aí muito longo, né? Um prazo aí de 5 a 10 anos. Tem muitas pessoas com histórias de sucesso de guardas tão longas, né? Eu mesmo tenho leveduras aqui já há mais de 5 anos guardadas. Então, para o teu banco de leveduras, lembra que eu falei, né? Você pode ter pendorfs de 2 ml, como esse aqui, ou tubo Falcon de 50 ml, como esse da outra aqui de baixo. E aí a gente vai, para poder reutilizar essas leveduras que estão lá congeladas, a gente vai precisar novamente reativar e propagar elas, né? Então a gente vai pegar o tubinho que a gente tem e aí a gente vai colocar pelo menos 12 horas na temperatura de geladeira, de 5 graus centígrados. Então tira do congelador e deixa ela na geladeira para ela lentamente se acondicionar a essa temperatura de 5 graus centígrados. Essa temperatura mínima da geladeira, ela entra numa situação ali que é o limite entre a levedura estar em hibernação e ela começar a querer viver. Então, é o momento que ela está saindo daquele estágio ali e ela vai começar a ficar apta para ser propagada. Depois desse tempo, ela vai estar ali com muita necessidade de alimento para ela não morrer, né? Então é importante que você não deixe tempo demais, né? Mais do que 12 horas, e a partir desse momento aqui você começa a fazer os múltiplos starters, né? Até chegar ali na quantidade de levedura que você vai precisar para a sua fermentação. Então, se você tem um tubo de Eppendorf, provavelmente você vai fazer uma propagação para 50 ml, depois 250, depois, por exemplo, 2 litros, e se a sua batelada for de 20 litros, você vai parar por aqui. Se a sua batelada for de 50 litros, você de repente vai fazer ainda a 5 litros, né, de 1040, vai fazer múltiplos starters. Se você tem um tubo Falco, você já vai direto do tubo Falco aqui para uma propagação de 2 litros, né, já pula aqui várias etapas e faz essa última propagação aqui. Chegada essa última propagação, só colocar ali depois o seu Erlenmeyer na geladeira para fazer aquela separação do sobrenadante da levedura que fica no fundo, elimina o sobrenadante, né, e usa aí a sua levedura na sua batelada com muita felicidade. Pessoal, essa dica de hoje aqui é só um en passant mesmo, bem breve sobre essa parte de propagação. Se você quiser ver esse curso, né, tem um módulo de leveduras que detalha muito bem, fala tudo sobre leveduras, são mais de 5 horas falando de leveduras e tem pelo menos ali 1 hora falando sobre a parte de propagação de leveduras. Se você quiser conhecer, dá uma acessada ali no meu site, o link que você vê aí na tela, fabricarcerveja.com.br, e ali você pode fazer a sua aula, adquirir o seu módulo do curso de leveduras. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações para receber sempre mensagens como essa e outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Qualquer coisa, coloque aí nos comentários a sua dúvida que eu respondo a ela.